Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Stories. Eu me chamo Julia Bart e hoje vamos adentrar em um dos filmes mais icônicos da virada do milênio, Matrix, lançado em 1999 pelas irmãs Lana e Lily Wachowski. Mas, muito além da ação ou da ficção científica, Matrix é uma obra que mistura filosofia, cyberpunk, crítica social e uma estética revolucionária. E ao meu lado, para trazer comentários sempre afiados e quem sabe até escolher a pílula certa, está ele, Juliano Silva. Fala pessoal, hoje a gente vai ter o famoso clichê do episódio sobre Matrix, né? Que todo podcast de cinema, de cultura tem que ter, né? E sobre a pílula, eu vou decidir durante o episódio qual eu vou escolher, vamos ver. E também a gente tem um convidado muito especial aqui, o nosso amigo Tarek, estudante de Ciências Sociais e também obcecado pelo simbolismo de Matrix. Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado por receberem no Stories. Já sabe, né? A pílula certa é a pílula azul. Já diria o Cypher. Grande Cypher. Nossa, sim, Cypher. Gente, eu assisti não, só, né, disclaimer. Assisti novamente, né, Matrix, eu fiquei pensando assim... Eu acho que eu seria o Cypher, talvez, não sei. Vamos ver. Vamos destrinchar essas questões aí. Não, o Tarek, né, PhD em Matrix, né, graduando em Sociais e PhD em Matrix, tá vindo forte aí. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? What is happening to me? No fim dos anos 90, um filme revolucionou o cinema de ficção científica. Matrix acompanha Thomas Anderson, ou melhor, Neo, um hacker inquieto que sente que há algo de errado com o mundo ao seu redor. Sua vida vira de cabeça para baixo quando descobre que a realidade que conhece não passa de uma simulação criada por máquinas para aprisionar a humanidade. Guiado por Morpheus e desafiado a escolher entre a ilusão e a verdade, Neo embarca em uma jornada de despertar, enfrentando o sistema e questionando os limites da própria existência. Então, gente, eu acho que a primeira pergunta, né, que surge quando a gente pensa assim, em Matrix, porque é algo que tá no imaginário popular de todo mundo que gosta de cinema, que gosta de cultura, né, cultura pop e tudo mais, é Matrix. Eu acho que desde sempre, assim, a gente já tem isso no nosso imaginário popular. Mas eu queria saber de vocês qual que foi o primeiro contato que vocês tiveram com o filme. Tá. Então, eu vi esse filme... Esse filme, assim, eu vi ele em 1999 no cinema. No Cinemark, no Shopping Rosa de Canoas. Quando saiu, eu tinha 7 anos de idade. E foi divisivo, assim. Foi quase como se eu fosse uma pessoa antes do filme e uma pessoa depois. E eu vi esse filme numa idade crucial da nossa vida. Que é quando tu mais ou menos tá começando a te entender por gente. Começando a entender os teus gostos, começando a entender quem tu é mais ou menos. E, meu Deus, aquele filme me enlouqueceu de uma forma absurda, assim. Eu nem sei se é um filme pra quem tem 7 anos de idade, na verdade. Mas meus pais me levaram e, tipo assim, eu fiquei viciado na música do Rob Zombie, entendeu? Caraca, aquele filme me marcou demais, assim, absurdamente. E eu sempre gostei dessa estética cyberpunk, sabe? Que é muito presente nesses filmes também. Não tem classificação indicativa, tipo, 7 anos, assim. Cara, imagina o impacto que isso tem, tipo, na cabeça, tá ligado? Né? Tipo assim, a violência, mas é crise existencial também, entendeu? É tudo que a criança precisa. Mas a pergunta que fica é, tu entendeu com 7 anos o filme? Não. Aí que tá a questão. Eu entendi poucas coisas. Tipo, eu entendi mais ou menos a história do filme, mas eu entendi muito pouco do simbolismo. E foi engraçado porque... da mesma forma, de uma forma muito parecida, eu demorei muito tempo pra entender. Bom, dizer que tu entendeu alguma coisa pode soar meio arrogante, né? Mas eu demorei um pouco de tempo, assim, pra entender, por exemplo, de que forma coisas como a alegoria da caverna são retratadas nesse filme. A alegoria da caverna não é a coisa mais intuitiva de entender, apesar de ser muito simples, às vezes, dependendo da maneira com que tu observa. Até um exemplo bobo, mas... Coincidentemente, eu comecei... Conforme eu fui amadurecendo e ficando mais velho e ficando mais inteligente, eu comecei a me dar conta que
Tá, tem muita coisa no Matrix que é realmente simbólica, que realmente fala de um mundo que não se restringe ao cinema, mas à vida real também. Total. Acho que é isso. Cara, o foda é que eu não consigo lembrar muito bem a primeira vez que eu assisti Matrix, assim, tipo... Eu acho que foi... Eu devia estar no ensino médio ainda, sabe? Mas eu tenho a memória de, tipo... Só que assim, eu tenho a memória de ter parado pra assistir. Então, acho que eu já falei aqui várias vezes nos episódios que eu tinha essa mania de pegar listas de filmes e assistir, né? Então, eu lembro de pegar a trilogia de Matrix, parar e ver, né? Então, meio que eu sou um daqueles que assistiu Matrix a partir do impacto cultural que Matrix tem, né? Tipo, é muito foda o relato do Tarek falar que viu, tipo, na estreia do filme, tá ligado? Isso é muito foda. Porque, tipo, aí... né, a gente tem uma grande parcela de pessoas que são fã da trilogia, dos filmes em geral, a partir desse impacto, né? Porque o Matrix, ele é lançado, ele se estreia em 99 e, tipo, boa parte do fã vai se consumindo ali nos anos 2000, assim. Então, eu acho que eu meio que sofro desse impacto, assim. E tu, Julia? Cara, então, eu também, eu acho que eu não lembro quando eu assisti o filme, porque, como eu falei, né, ele tá muito no imaginário coletivo das pessoas, assim, depois ele virou referência em muitas outras obras, filmes, séries, inclusive o Matrix também já era uma referência de outras obras, né, então eu acho que ele sempre esteve meio que pairando, assim, pelas beiradas ali da cultura, e aí por isso eu não lembro de exatamente o dia, ou sei lá, o momento que eu assistia, mas eu sei que eu assisti, né, assisti todos os filmes, e... Pra mim, assim, sempre foi uma obra muito transcendental também, sabe? Eu sempre me senti muito conectada, porque eu adoro cyberpunk, adoro toda a questão da simbologia que o filme traz, das artes marciais, né? Que é um negócio que eu gosto muito, já fiz artes marciais também. Então, assim, eu gosto bastante de tudo que ele se propõe a fazer, e eu acho que... E revendo ele atualmente, né? Eu vi o primeiro... eu acho que ele não fica datado. Obviamente tem uma questão de CGI e tudo mais, mas eu acho que a mensagem principal dele não fica datada de jeito nenhum, sabe? Eu acho que tu conseguir fazer uma obra que ainda transmita essa mensagem depois de tanto tempo é algo muito fenomenal. Totalmente, eu acho que da mesma forma que a alegoria da caverna de Platão ou de Sócrates continua atual, Matrix continua atual também. Tanto pela mensagem mais central, no caso, né, das alegorias, mas no caso do Matrix também, pelo fato de que a gente, mesmo quem não assistiu Matrix, de certa forma, já assistiu pelas influências que esse filme deixou a partir do momento que ele foi lançado. Foi um filme muito ambicioso, né, e muito estiloso também, de certa forma. Muita coisa de cinematografia foi simplesmente... serviu de inspiração para vários filmes de ação, filmes de ficção científica que vieram posteriormente, né? Aqueles ângulos de câmera ou aquela câmera lenta que inspirou muita coisa, né? E aí, dando um contexto, assim, um pouco da época em que Matrix foi lançado, que foi em 1999, a gente estava na virada do milênio, né? Então, assim, estava começando essa relação com os computadores, com a tecnologia, com a internet. E nessa virada a gente também tinha o famoso bug do milênio, que foi esse receio que as pessoas tinham que os computadores falhassem na virada do ano de 99 para 2000. E que poderia causar um colapso global, né? Só que, obviamente, nada disso aconteceu, assim, o pessoal meio que criou esse imaginário de que podia acontecer alguma coisa, de que, sei lá, os bancos poderiam parar, os aviões poderiam bater, sabe? Toda uma questão, assim, super gigantesca, mas, obviamente, nada disso, de fato, aconteceu. Mas o que aconteceu é que gerou essa ansiedade tecnológica das pessoas, em que as pessoas ficaram... começaram a entender, né, que a tecnologia era algo real, que ela viria e que ela iria acontecer. E eu acho que Matrix também bebe muito disso, assim, tem muito essa capacidade de perceber que ele estava assistindo esse momento na sociedade em que as pessoas estavam meio que conhecendo e até um pouco receosas em relação à tecnologia, e Matrix viu isso como uma oportunidade, né? Então, tanto esse bug do milênio quanto Matrix são essas faces da mesma coisa, né? Um medo real do outro, né? Então, eu acho que isso, de fato, deu o tom, né? A entrada pro século XXI. 21, tá certo? Século XXI. E que seria, de fato, um futuro mais tecnológico, mais frágil e também mais cheio de linhas de códigos mandando na gente. E aí eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês interpretam essa relação com a tecnologia no filme, né? E também com a questão que na época... Vamos pensar no filme na época em si, né? Tarek falou que tava ali, que ele tinha 7 anos, né? Então não lembra tanto assim.
Mas o que vocês percebem, assim, em relação à época que o filme foi lançado? Esse medo tecnológico que tu fala, assim, esse medo massivo, eu acho que deveria ser algo... Foi algo muito, muito expressivo, né? Só ter criado esse mito do bug do milênio, de que... Essa crença, né, de que os sistemas de computação, eles não iam conseguir lidar com a mudança da data, né? De 1999 para 2000. E aí, enfim, que poderia causar falhas e tal. Eu acho que só isso, assim, representa uma década, né? Digamos assim, a década de 90, assim. Porque a gente tem grandes mudanças tecnológicas nesse período, assim. Então, a gente tem a questão da globalização da tecnologia, a gente tem o surgimento do computador, cada vez mais ele adentrando nos espaços de trabalho, entrando na casa das pessoas, sabe? Então eu acho que essas ansiedades e anseios da tecnologia, acho que era algo muito, enfim, perceptível, sabe? E eu acho que a partir de Matrix, né, e também outras obras desse período, refletem, né, são um reflexo desse anseio, tu falou também dessa ansiedade, né, do que seria, né, do que seria o mundo tecnológico, do que seria esse novo mundo. Hoje em dia, né, em 2025, a gente sabe que a tecnologia, a internet, o mundo online, ele é um mundo diferente, ele é um mundo, é um outro mundo, é uma outra realidade. E cada vez muito mais além, né, então eu acho que isso era algo muito, sabe, que tocava muito, e tanto Matrix, né, outros filmes também, acho que o próprio, eu tava lembrando de Ghost in the Shell, cara, que é um filme que o próprio Matrix bebe muito dessa obra, assim. Então, a gente tem muitas obras desse período, década de 90, assim, que Matrix vai também beber como referência e também ser a própria referência, né, para as próximas décadas ali. Tem uma coisa interessante sobre isso, que é o seguinte, eu tinha 7 anos, né, então, assim, a gente não tinha internet muito, tinha internet de escada, que é aquela que fazia um ruído muito bizarro, assim, quando tu ligava ela, tu só ligava depois da meia-noite porque gastava menos e tal, quando alguém ligava pro teu telefone de casa ela caía, sabe, e é engraçado pensar que naquela época a galera já era temerária do que poderia acontecer caso desse uma pane geral nos computadores do mundo, entendeu, em 99, imagina hoje, sabe, hoje talvez as pessoas não pensem tanto porque todo mundo já nasceu no meio da internet e talvez fique até impensável um mundo onde não exista conexão imediata com todo mundo o tempo inteiro, né? E aí tem uma outra ironia nisso, que é todo o filme, a trama da Matrix se passa porque a humanidade criou a IA e eventualmente ela se rebelou. Que estranho, né? Isso aí, né? Esse negócio de IA aí. E é muito louco pensar o quão atual é esse assunto nesse momento. Apesar de a IA não ter chegado num patamar nem próximo do que teria que ser a IA da Matrix, para ocasionar, tipo, quase a extinção da humanidade, a gente nunca se falou tanto em IA como a gente está falando hoje, nunca foi tão disseminado e esteve tão presente na vida das pessoas. Qualquer um teve acesso a IA no seu próprio computador, né? Exato. Cara, e rever o filme, assim, e ver eles falando de IA é muito engraçado, tipo, nesse contexto que a gente tá agora, tá ligado? Que nem tu falou, tipo, hoje em dia tem IA no nosso celular, tem IA em tudo, todos os softwares têm IA, todos os aplicativos, sabe? Tudo tem uma IA, sabe? E aí ver eles falando de colocar a tecnologia, a inteligência artificial como esse mal, assim, na narrativa, esse conceito, e ver isso agora, assim, tipo, dá um choquezinho de realidade, tipo assim, que tá, a gente tá avançando, assim, a gente não tem, a gente já debateu em outros episódios a questão de regularizar a internet, os dados, informações, regularizar, né, o quanto aí a rouba da produção humana, né, no sentido artístico, então, e ver isso no filme, tipo, dá, assim, um choque, né. Eu tava até pesquisando um pouco sobre o surgimento, assim, de quando as pessoas começaram a falar sobre IA, né? E aí foi com o Alan Turing em 1950, quando ele propôs o famoso jogo da imitação, né? Onde uma máquina tentaria simular o pensamento humano. E, assim, esse é um debate muito antigo. E aí a gente chega no Matrix, em que eles estão propondo isso de uma forma muito assustadora. E aí, assim, parece que a gente não aprendeu nada, sabe? Porque daí a gente vê Matrix e vê o que poderia de fato acontecer, né? Porque às vezes a vida imita a arte, né? Então eu fico pensando, assim, que... Beleza, né, uma tecnologia boa, né, entre aspas, mas interessante, que pode
levar grandes saltos da humanidade, ok. Mas acho que a gente acaba pecando, sabe? E não entendendo como as coisas podem, às vezes, extrapolar. Eu acho que Matrix faz muito bem isso, sabe? Assim, de extrapolar pra um lado. E que hoje, naquela época as pessoas beleza, é ficção, né? É capaz que isso vai acontecer. Mas hoje em dia, não duvido de nada. Eu acho que de algum momento, alguma coisa igual Matrix poderia acontecer e a gente poderia ali ficar plugado pro resto da vida e sendo comida ali, sendo bateria de fato, né, de máquinas. Então eu fico muito pensativa em relação até que ponto esse filme tá ditando talvez algum futuro, sabe? Ou se já estamos nele, né? Porque, pô, 99, as irmãs Wachowski elas desenham diversas críticas, né, ao contexto que a gente vive dentro do sistema capitalista, do sistema neoliberal, assim. Mas ainda sobre essa questão de realidade, eu acho legal também como o filme ele conceitua de forma visual e também a partir da narrativa a questão desse cyberespaço, assim. Porque eu acho que a partir de filmes como Matrix, entre outros, que a gente vai ter esse conceito, né, desse universo, assim, digital, ou universo controlado, né, por IAs, pela tecnologia, assim. E então acho que, tipo, colocar esse mundo digital, colocar a tecnologia como algo que pode dar errado, sabe? Se a gente não medir, né, até onde ela pode ir. E também os próprios debates sobre realidade virtual, assim, eu acho que quem principalmente assistiu nesse período que a gente fez esse exercício de imaginação, né? O Tarek viu, de fato, no período do filme. Mas o choque, né? Que é tu já ter essa percepção de cyberespaço, né? De mundo digital, de que existe um mundo... E hoje, como eu falei, né? É concreto, que o mundo online é um mundo diferente do nosso mundo real, né? É um mundo à parte, quase, né? É um mundo em si próprio, né? Aproveitar o gancho que tu falou, Júlia introduziu e depois o Juliano complementou sobre o fato de que a IA surge como uma ferramenta do capitalismo para produzir mais. E é o que acontece no Matrix. O Matrix é um filme que eu acho que a gente pode enquadrar facilmente no conceito de realismo capitalista. Entendeu? Tipo assim, tudo que acontece ali aconteceu depois de uma crise capitalista absurda. E se vocês assistiram o Animatrix, eles contam várias histórias anteriores ao filme sobre como era o mundo, por que o mundo virou o que virou, como foi a guerra contra as máquinas e tal. Na prática, o que aconteceu é a humanidade desenvolveu IA, a IA tomou consciência e depois tentou virar um país. A IA virou um país que era tão eficiente na produtividade que começou a disputar com todos os outros países do mundo. Eles venceram simplesmente porque eram eficientes, porque podiam trabalhar 24 horas por dia, porque não tinham as limitações do corpo humano, ao ponto em que a humanidade se juntou para tentar destruir a cidade das máquinas. Tentando destruir, não conseguiram e as máquinas revidaram. E aí aconteceu o que aconteceu. Bom que tu citou a Animatrix, cara, porque, assim, de novo, né, eu nunca assisti Animatrix, eu sempre tive vontade, acho que é até um... Recomendo muito. É um minha culpa. Eu também não. E o Animatrix... Eu também não. Eu tentei até procurar, mas eu não... Muito difícil de achar hoje em dia também, eu achei meio difícil, assim, eu sei que tem no YouTube, mas eu não consegui achar uma qualidade também boa, daí eu falei, E o Animatrix, que é, né, é uma minissérie animada, que meio que tenta dar uma expandida em relação ao universo de Matrix, né, são contos, assim, e pelo que eu vi, cada conto tem uma animação diferente, então acho que vale muito a pena pra ver, pra se aprofundar no universo, assim. Mas eu gostei que tu citou, Tarek, a questão do realismo capitalista, né? Porque também teve um episódio que a gente abordou sobre isso, que foi, eu acho que o episódio que a gente falou do 1984, se eu não estou enganado, que é esse conceito, né, de não conseguir imaginar uma outra organização social senão o capitalismo, né? É não conseguir imaginar... tem aquela dinâmica, né? É mais fácil as pessoas imaginarem o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E isso fala muito sobre ideologia dominante. Fala muito como a ideologia do capitalismo ela tá tão impregnada na sociedade que as pessoas não conseguem pensar em um outro sistema, uma outra forma de organização. E por isso, né? Como em Matrix, defendem até o final, assim. Defendem com a vida, né? Esse sistema. Então... E além da questão do realismo capitalista, assim, também vai se relacionando com termos, né, de capitalismo tardio, né, a questão do consumismo dos anos 90 também. Então eu acho que o filme ele tem, né, um corte cronológico, um contexto
muito específico, né? Eu acho que o próprio conceito de, no filme, os seres humanos serem bateria, né? Para as IAs, para a tecnologia, para os robôs ali, e também já coloca essa crítica, né, da gente como fonte de energia para as máquinas, assim, sabe? Tipo, meio que essa metáfora, assim, onde os indivíduos, né, os seres humanos ali no filme são percebidos e explorados, enfim, diretamente como recursos produtivos, né, O consumidores, próprio assim. Morpheus fala num trecho em que a história tem um certo tom de ironia, quando ele está contando pro Neo sobre como os seres humanos passaram a virar baterias. Enquanto a gente usava as máquinas, hoje as máquinas simplesmente usam a gente como fonte de energia. Mas assim, ó, eu tenho só uma questãozinha que eu tava pesquisando, né? E, cara, essa cena do Morpheus em que ele mostra a pilha, né? Ele aí aparece na tela, assim. Me parece um pouco bobo, assim, mas foi uma forma muito fácil de explicar, né? Tipo, a gente já tem um entendimento muito direto, assim, dessa explicação do ser humano ali no filme como bateria. Mas, tipo assim, de acordo com a ciência, o corpo humano, o ser humano, não produz energia, né? A gente mais consome do que produz. Então, tipo, na lógica científica, essa parte já cairia, assim. Mas é muito foda, tipo, como é... Essa é uma coisa interessante. É interessante porque eles usaram esse conceito, porque é fácil de explicar, colocar o ser humano como bateria, e também para fazer a crítica, né, dessa questão, mas na lógica ela meio que cai, mas é um bom conceito. Então, sobre isso, tem duas coisas. A primeira é o seguinte, eles falam, o Morpheus descreve assim, o corpo humano produz tantos BTUs de calor e produz bioeletricidade, falou um negócio assim, e aí ele complementa, com um tipo específico de fusão, as máquinas conseguiram toda a energia que precisavam. Então esse tipo específico de fusão pode ser fusão, sei lá, de qualquer coisa, entendeu? Pode ser o que quiser, foi só uma maneira do filme escapar. Mas eu li que as irmãs Wachowski primeiro pensaram em a ideia inicial não era tirar a energia dos seres humanos, mas tirar a capacidade computacional. Então, a máquina tomaria conta do cérebro humano, usaria as capacidades de processamento de informações do cérebro, daquele conjunto de cérebros humanos ali conectados para fazer os cálculos e, portanto, enfim, gastar menos energia, eu acho, sei lá. Só que era difícil de explicar isso, né? Eu vi um negócio assim, era difícil de explicar. Sim, aparentemente ninguém entendeu, ou todo mundo achou aquilo meio complicado, e aí usaram a questão da energia elétrica mesmo. Mas acho que a questão da energia elétrica é bem mais fácil de entender, né? E às Com vezes. certeza. E tem essa questão também de que, como já é um filme bem complexo, assim. Hoje em dia eu acho que a gente assistindo já é mais tranquilo, assim. Mas na época eu imagino que era complexo e por isso que precisava de ser uma coisa bem mais fácil para as pessoas realmente entenderem o filme, né? E pra mim, Sim. eu acho que também tem uma analogia até em relação a hoje em dia, né? O Joana falou sobre a questão de que, cientificamente não tem como fazer isso, né? Mas a gente vai pensar numa questão mais de produtividade, né? Que é um assunto que hoje em dia é super pautado, né? Que as pessoas sempre estão querendo ser produtivas e sempre querem muito mais, né, fazer muito mais e tem burnout, né, se a gente for pensar nesse lado, assim, eu acho que a questão é que ali, né, os seres humanos, eles estão 24 horas, a vida inteira sendo produtivos para as máquinas, né, então tem essas analogias, assim, que são interessantes de fazer hoje em dia também. Sim, eu acho brilhante isso, inclusive eu tenho toda uma teoria de que a Matrix, na verdade, é uma espécie de mãe metafórica, e essa é a mensagem que o filme quer passar. E eu acho que essa metáfora ela tem tudo a ver com o mundo real, como se a gente, sabe, o nosso sistema socioeconômico fosse uma espécie de mãe de todo mundo, porque a gente simplesmente nasce nesse mundo e ele nos molda, entendeu? Então, se a mãe é uma matriz, a gente simplesmente é o resultado daquela forma. Cara, eu acho que o quanto de teoria que dá pra fazer com Matrix, assim, porque eu acho que por ser propriamente um filme de ficção científica, eu acho que já nos permite muita coisa. E eu queria entrar num tópico interessante sobre, que é a questão, né, que a gente comentou brevemente, das referências, né, que Matrix bebe. Eu acho que, claro, a gente poderia ficar aqui talvez o dia inteiro, ou um episódio inteiro, falando de quantas referências que Matrix bebe, pra depois ser o filme que vai ser referenciado, né, porque, de início a gente já tem contato com a questão do coelho da Alice, né, que tem que perseguir, né, acho que tem a cena inicial do Wake Up Neil, que, então, e aí vai colocando essa referência à Alice, de perseguir o coelho, daí ele vê a tatuagem do coelho, assim,
E também, acho que como eu já comentei, né, a questão do Ghost in the Shell, essa parte dos códigos passando, né, sei lá, me relembra, assim, diretamente com Ghost in the Shell, assim, e o Tarek também tinha citado no início a questão da Caverna de Platão, também, que é uma referência já batida, né, a Caverna de Platão, que, enfim, mais resumido do resumido, que é aquela velha história em que os humanos eles estão numa caverna, né, e eles observam o mundo de fora, a realidade de fora, a partir de sombras, né, então a sombra seria essa simulação. E aí, na história, uma das pessoas consegue escapar e aí vê o mundo real e volta pra contar para as pessoas presas na caverna sobre o mundo real. E as pessoas não acreditam. Simplesmente é isso, né? Acho que e Matrix é isso, né? Tipo, é essa lógica de tentar acordar, né? Quem tá na Matrix ali preso nesse universo. E aí eu queria saber, tipo, vocês também têm outras visões, assim, de referência? Porque é o que mais tem, né? De referência, o Matrix, assim. Eu acho que, assim, a questão da alegoria de Platão, maravilhosa, incrível, assim, mas também outra coisa que eu gosto bastante, né, até já falado no começo, que são as artes marciais que o filme traz, né, e isso, pra mim, é uma coisa que me pega bastante, né, o Neo e os outros personagens, eles treinam artes marciais, né, Kung Fu, Taekwondo, que é algo muito do cinema oriental, assim, que já existia bastante no cinema oriental e que eles trazem ali pro cinema ocidental, que são essas coreografias, né, que mistura ali um pouco de sai um pouco do realismo, né, que é eles voarem e tudo mais, e que nos filmes orientais isso é normal, assim, o personagem, sei lá, dar um chute, sair voando, fazer uma coisa muito maluca é algo normal, assim, ninguém questiona isso, né? Mas em Matrix ali não, né? Como a gente tá num cinema diferente, obviamente existiria esse questionamento do cara sair dando um chute ou fazer algo muito absurdo e por que ele tá fazendo isso, sabe? Tipo, isso não cabe ao ser humano, né? E aí, porque a gente vê ele fazendo isso dentro da Matrix sempre, né? Até depois não, né? Mas é brilhante a Matrix ser o que é e ter todas essas cenas super exageradas e cuja física simplesmente não existe às vezes de luta, porque a gente sabe que aquilo ali é tudo virtual, é tudo uma simulação, aquilo ali poderia tranquilamente existir e aí tu simplesmente continua na imersão do filme, aquilo não te tira da imersão, o que é muito legal, né? E essa coisa, eu fui gostar muito de artes marciais também, por causa desse filme, por causa do Matrix. Tem umas curiosidades muito interessantes que mostram o quão preciosistas são as irmãs Wachowski nas referências. No Matrix 2 e 3, acho que no 2 aparece esse personagem, tem um personagem chamado Mifune, é um capitão. Ele é o capitão daquele esquadrão de robôs que atiram com as metralhadoras lá em Zion para proteger das sentinelas, né? Mifune é uma referência a um ator chamado Toshiro Mifune, um ator japonês que participou de filmes do Akira Kurosawa, como, por exemplo, Sete Samurais, que é um filme muito famoso. Então veja como, sabe, as produtoras do filme simplesmente têm umas referências muito absurdas de gente que realmente, sabe, tem um apreço pela arte. E é bem diferente de apenas copiar e reproduzir, né? Que nem o nosso querido Tarantino, né? Mas eu ainda gosto dele, enfim. Mas eu acho que tem uma certa diferença em tu referenciar e tu copiar. E eu sinto que elas, de fato, estão referenciando essa arte, né? Dentro de Matrix, né? E isso é muito legal. Sim. Como elas trazem isso, né? Porque ajuda a construir essa ideia também de que dentro da Matrix, esses limites físicos, eles podem ser ultrapassados. Eu vejo muita coisa como homenagem, né? Tem essa grande discussão de cópia ou homenagem, que dá pra ficar horas também falando sobre isso com Tarantino. E também dá pra ficar horas falando sobre Matrix, né? Porque é ainda um filme ocidental, que tem muitas referências oriental, como a Julia comentou. Acho que um dos filmes que tem essa questão da luta, né, é o Tigre e o Dragão, né? Que é isso, é exatamente essa questão de tu chutar e voar, só que em Matrix é explicado, né, tem uma explicação lógica ali, né? Porque é Matrix, porque é possível, tem como. E é bem isso, né? Tipo assim, é tentar traduzir, acho que formas, assim, do filme pro mundo ocidental, né? E aí tem essa questão de tu explicar, mais mastigado, assim. The answer is up there, Neo. It's the question that drives. What is the Matrix?
The Matrix is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Mas uma outra referência também importante, eu acho, pro universo de Matrix é o livro Neuromancer, né? Que vai dar abertura a todo esse universo também, cyberpunk. O livro é do William Gibson. Eu nunca li o livro, mas ele tem bastante influência nessa estética cyberpunk, assim, ainda mais pro cinema e para outras obras, e que estabelece essa temática de hackers, megacorporações, inteligência artificial, né? Então, também tem essa questão de fusão de humanos com máquinas, né? Então, eu acho que meio que Matrix é um caldeirão de referências, né? Eu acho que tem muitas obras que Matrix vai referenciando para se construir, assim. Eu acho que isso também torna a obra algo né, divertido, algo legal de consumir, né? Porque a gente vai ali, né, catando as referências, ainda mais porque, como eu falei, né? Depois Matrix vira a própria referência, né? Então, essa questão da inclusão de artes marciais complexas é algo que eu acho algo muito legal também no filme. E vocês dois falaram que se influenciaram com isso, né? E é engraçado porque vocês dois fizeram Pacua, né? que é aprender artes marciais. E realmente, porque é muito essa parte da ação do filme, né? Eu acho que, na verdade, as irmãs Wachowski, elas só queriam fazer filme de ação com batalhas, com lutas bizarras e com golpes no ar. E elas só fizeram a desculpa de ter uma Matrix, tá ligado? Porque é muito legal de ver, assim, tipo, revendo o filme. Cara, é muito legal, assim, é muito divertido também. E acho que o próprio conceito também do bullet time também, né? Enfim, das câmeras lentas, né? Esse conceito do Neo desviar também. Eu acho que tudo isso vai constituindo o que é o filme, né? Tem duas outras referências. Eu tava vendo contigo, Juliana, essa semana, o Matrix, e eu percebi... Tu comentou uma coisa que eu não tinha percebido até então. Referência de Bang Bang que tem nesse filme. Sim, de Faroeste. Porque eu nunca fui muito... Eu gosto de Faroeste pra caralho. Particularmente fã de filme de faroeste e tal. Eu olhei um que o outro, mas nunca me chamou tanta atenção. Mas principalmente naquele duelo final entre o Smith e o Neo, em que eles estão naquela estação de metrô. Lá no finalzinho do filme tem... Aquilo ali é puro faroeste. Eles ficam... Os dois com a mão pegando o revólver, assim, com uma musiquinha. Só faltou passar uma bola de feno, assim, rolando. Passa um jornal rolando essa cena, eu acho muito... Sim. A trilha me lembrou muito, acho que talvez foi a primeira vez que eu reparei nisso, a trilha me lembrou muito o filme Faroeste e também essa cena, né? Então acho que também, né, bebe um pouco desse conceito, assim, né? Principalmente nessas batalhas, principalmente nesses momentos mais de confronto, né? Onde tem essas lutas, assim. Com certeza. E eu acho que a segunda referência que eu ia mencionar é o próprio cristianismo, né? Que é basicamente esfregado na nossa cara, né? As referências. Em vários momentos e através de várias maneiras diferentes. Sim, sim. Eu acho que, além da questão do cristianismo, eu acho que ela vai se relacionando muito com essa questão de a gente ter o Neo, né, como o escolhido, né, é meio que o pessoal que tá fora da Matrix vai em busca desse escolhido. O Morpheus acredita muito nisso, a gente percebe isso desde o início do filme, que ele coloca o Neo como o escolhido, e é muito um papel de jornada do herói, né, acho que a gente que, enfim, consumiu já outras obras nesse sentido, a gente vê bastante isso em Star Wars, né, em outras obras que tem, em Senhor dos Anéis também, que tem essa história da jornada do herói. E, cara, se for pegar a Matrix, o primeiro Matrix pelo menos, porque, né, o 2 e o 3 eles expandem o universo, mas a gente sabe que eles não são tão bons assim quanto o primeiro, enfim, se a gente for pegar pra ver, cara, é a pura jornada do herói, assim, cada momento, assim, da fase do Neo, né, e também, eu acho que bebe essa questão do cristianismo por ter meio que o Neo como esse escolhido, esse Messias, né? Quase um Jesus Cristo, assim, na história, pelo menos. E ele é um Messias que também nega, né? Nega a sua origem, nega ali a sua divindade, entre aspas, né? Porque eu acho que a questão do... Depois, quando a gente já fala um pouco sobre a questão do filme, né? Quando a Oráculo fala pra ele que ele não é o escolhido, eu acho que isso faz com que ele seja o escolhido de fato, né? Porque ele tá aceitando ali que tudo bem, sabe? Que ele pode fazer o que ele quiser, que ele tem controle sobre o destino dele, né? Que é algo, talvez, que até um pouco assim o filme mostra que, beleza, tu saiu da Matrix, mas ainda meio que tu tá num sistema ali que tu tem que cumprir uma missão, né? Tu não...
tu tem que cumprir uma coisa, né? Então, eu acho que a questão também do cristianismo tá muito nisso, assim, de que ele meio que se liberta, mas ainda ele, assim, precisa lidar com essa questão de ser o salvador, né, e tudo mais. Juliano falou sobre a jornada do herói, que é algo que também já tá bem batido, eu acho, na cultura, assim, na cultura pop em si, a jornada do herói. A gente lembra lá, sei lá, de Star Wars, por exemplo, né, que tem toda também a jornada do herói. E tem também Matrix, obviamente, né, porque ele primeiro é chamado pra aventura, depois ele conhece ali a pessoa que vai ajudar ele, né, que é o Morpheus, daí ele nega a aventura, tem um amor ali, a Trinity, né, tem toda essa relação ali da jornada do herói. Mas que eu acho que é algo bem... pra mim, assim, é a coisa mais batida, assim, do filme, sabe? Eu acho que é o discurso mais batido do filme. Obviamente tem que ter esse ponto do roteiro, né? Tem que ter pra ajudar na construção do roteiro. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem que abandonar um pouco a jornada do herói, porque senão fica tudo meio que a mesma coisa, sabe? E eu acho que Matrix fica no limite de ser um pouco mais do mesmo. Cara, tu sabe que eu tava lendo um pouco sobre Jornada do Herói e te dizer que eu conheço, né, sei o conceito, assim, eu nunca li muito sobre, tipo, ler o livro que deu origem a esse conceito, assim, mas eu tava vendo que a Jornada do Herói dizem que ela funciona muito porque ela é, tipo, uma referência à própria vida, tá ligado? O próprio chamado da vida, assim. Então, meio que é isso, né? Tipo, a gente tá acostumado a ver a Jornada do Herói em tudo que é lugar, assim. Eu nunca, pelo menos, cheguei num nível de problematizá-la, sabe? Acho que seria interessante, que é um debate legal de fazer. Até porque, claro, é muito bom ver um filme, assim, de ficção científica, outros gêneros, que vai te surpreender, né? Que não vai seguir uma lógica... né, uma receita de bolo, né? Mas é meio que isso, né? A jornada do herói, ela é meio que uma receita de bolo, assim. É uma forma de tu escrever uma história, escrever a jornada do herói, né? E seguir uma receita até o final, né? A jornada do herói é tipo um arquétipo. É tipo assim, é um negócio. É a história mais antiga que existe, talvez. Né? Jesus é a própria jornada do herói. Jesus é o primeiro. É a básica. Entendeu? Então, assim, a comparação do Neo com Jesus Cristo é óbvia, né? Não acho? Eu diria até que dava pra chamar Morpheus de João Batista. Sabe? Porque o cara batiza o Neo e traz pra ele o Espírito Santo na forma da Santíssima Trindade, que é a Trinity. Entendeu? E conforme o filme avança, tu vai tendo cada vez mais pistas disso. Logo no início do filme, tu tem aquele cara pra quem o Neo vende um disquetezinho. E o cara fala, você é meu Messias pessoal, uma coisa assim, ele fala. Sim, né? E é legal porque a gente tem o Neo como esse hacker que vende disquetes estranhos, né? Tipo, não dá pra identificar muito bem no início o que ele tá vendendo, né? Tipo, ele só tá meio que... Ele hackeou, ele pirateou o filme, tá ligado? Ele vende filme. O cara pirateou a trilogia do Poderoso Chefão, tá ligado? Pro cara. Por que tu vai na casa de um maluco pra pegar um disquete todo suspeito pra comprar um disquete? Não faz... A gente nem sabe depois, de fato, o que ele tava vendendo, né? Porque depois nunca mais é falado. Exatamente. Tipo assim, o Smith chega pra ele no interrogatório depois e fala, você, por um lado, você leva uma vida dupla. Por um lado, você é Thomas Anderson, pá... E por outro lado, você é um hacker procurado que já gabaritou todos os crimes federais. E uma coisa que eu não tinha percebido, cara, acho que é muita burrice minha, é que a última vez que eu vi Matrix, faz um ano que eu não tinha visto Matrix. Aliás, a gente até lembrou, né, Tarek, porque a gente viu Matrix junto, né, há um ano atrás, quase. Sim, não, quase um ano atrás. E aí viu de novo agora. E eu não tinha reparado que o Morpheus, no início do filme, ele é colocado como um terrorista, né? Tipo assim, o maior terrorista do mundo ali. Que, cara, eu não sei porque eu nunca me liguei nisso. Tipo assim, eu lembro de ver a cena inicial e aparece o Morpheus, assim, no computador do Neo, e aparece ele como terrorista, né? Então, tipo assim, colocando esse cara, né, o Morpheus, como alguém que né, conseguiu fugir da Matrix e entra de novo na Matrix pra conseguir recrutar pessoas, né? Recrutar o próprio Neo. Né, nesse mundo de Matrix, ele é um terrorista. E também é importante não deixar passar que nesse início de filme a gente tem o Neo ele vai tirar o disquete de um livro, né, que é o Simulacros e Simulação, que é um livro do Jean Baudrillard, acho que é assim que se fala o nome dele, e também é uma referência que se liga muito ao conceito do filme, porque
tem como ideia central, né, no livro, que a sociedade moderna ela vive em um mundo, né, de simulação, né? Então, e aí tem essa questão da cópia que substitui o real, substitui o original, assim. E aí Matrix seria a manifestação dessa realidade, assim. E é interessante porque eu já tive em algumas aulas na história um debate, né, breves debates sobre essa questão de simulação e simulacro. E aí eu lembro de uma referência que um professor tinha colocado sobre, assim, eu quero visitar um museu, sei lá, famoso da Europa, sei lá, qualquer um. Vou visitar o Louvre, quero ver sei lá, a obra do Leonardo da Vinci. Tá no Louvre, né? Se não me engano. Sei lá. E aí tu pode revisitar isso de forma online. Tu pode revisitar. Tem vários museus que estão digitalizados, acho que seria esse o termo, não sei. Que tu pode ali acessar online e ver o museu. E aí tem essa discussão da cópia e do original, sabe? Tipo assim, o que é real, sabe? E aí o filme ele propõe essa discussão, né? O que é a realidade, sabe? Então, se a simulação, a cópia, ela substitui o real, o original, sabe? Se coloca essa questão, o que é real? O que realmente vai, tipo assim, ver uma obra como a Mona Lisa, assim, qual é o impacto de tu ver ela oficialmente de forma real e ver ela de forma digital, sabe? Então, no próprio filme tem uma parte em que o Morpheus, eu acho que ele explica pro Neo o conceito de... não sei se é de realidade, mas é o conceito do que seria algo real, né? E aí ele fala sobre a questão do cérebro, né? Eu não lembro muito bem, mas tem essa parte. Exatamente. Não, ele fala o seguinte, ele pergunta pro Neo assim, retoricamente, o que é o real? E aí ele fala assim, se você acha que o real seria apenas os impulsos elétricos disparados pelo cérebro, então... isso aqui que a gente tá tocando, essa poltrona aqui é real também. Então. Exatamente. Então, eu acho que é louco, né? Porque o filme ele vai colocando esses questionamentos muito existenciais na nossa cabeça, assim, né? Eu acho que até por isso que a gente tá focando aqui no primeiro filme, principalmente. Os 2 e 3, eles têm esse papel de aprofundar o universo, mas também, claro, eu sinto também que vai muito uma pressão do sucesso que Matrix fez também. Só que se a gente for brisar, assim, nos conceitos dos outros filmes, né, não vou adentrar muito, meio que é até difícil encontrar uma lógica, sei lá, a mais correta pra Matrix, sabe? Será que o Neo é o escolhido ou não? Será que o Neo é uma máquina ou não? O que é real ou não? E aí vem o debate, o Neo ele pode escolher, será que ele pode escolher mesmo? Será que ele tem o livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio? Né? Porque nas continuações a gente tem o papel do arquiteto, né? Que é o cara que é o programa que constitui a Matrix e coloca pro Neo que existia outros escolhidos e que ele programava os escolhidos para manter uma ordem no mundo da Matrix. E aí a gente fica pensando, mas o que é? O que é, entendeu? Sabe, eu acho que, né, por ser uma obra que é muito complexa, eu acho que depois ela vai se perdendo um pouco e é difícil achar um raciocínio, sabe? Pra obra em geral, assim. Mas até dando uns passos atrás, assim, quando o Neo vai falar com o Oráculo, né, ele vê vários outros possíveis escolhidos lá dentro, né, então, pra mim, assim, fica um pouco mais nítido que o Neo não é o único escolhido e que, querendo ou não, olha, a gente também vê com os outros filmes, né, querendo ou não, essa questão do escolhido foi algo meio que programado pra que a humanidade tenha um sentimento de esperança. Porque assim, até no começo do filme, né? Eu não sei se é no começo, mas o agente Smith fala, né? Que primeiro foi feita, né, uma simulação, a Matrix, né? Que nem era Matrix, não lembro se era Matrix ou não o nome, em que todo mundo vivia feliz, em que as pessoas viviam, todo mundo, tipo, tinha as mesmas. Tinha igualdade, tinha tudo assim. Todo mundo era feliz de fato naquela Matrix, só que a mente humana não era capaz de entender isso, sabe? Não tinha. Era algo inexplicável, assim, uma sociedade em que todo mundo é feliz, sabe? E por isso, né, acabou se destruindo e aí precisou criar uma sociedade como aquela, né? Então, assim, pra mim fica bem nítido que o Neo até, sabe, é um assunto que a gente até pode discutir, né, se o Neo tem esse livre-arbítrio ou não, né? Mas, depois de eu assistindo de novo, assim, eu acho que existe essa mensagem de liberdade que é essencial, né, que era a figura do Morpheus também. Só que eu fico um pouco com o pé atrás hoje em dia, porque eu fico pensando assim, cara, será que ele realmente tinha essa escolha? Sabe? Eu acho que a escolha dele parte depois quando ele conversa com a Oráculo e ela fala pra ele, ó,
o Morpheus vai morrer e tu não pode fazer nada por isso. Aí eu acho que aí ele escolhe. Mas eu acho que antes disso, ele não escolhe, sabe? Ele tá muito assim, tem que fazer isso, ele vai lá, tem que fazer aquilo, ele vai lá, sabe? Então eu acho que ele acaba tendo mais ação depois que ele tem essa conversa que é fundamental pra ele também. Mas, ó, aí é isso que complica, né? Porque, assim, se a gente for interpretar também de outras formas, quando ele vai lá na Oráculo e tal, e a Oráculo ela fala, tu não é o escolhido, né? Ele tava ali naquela esperança por causa do Morpheus. O Morpheus coloca muita esperança nele, que ele é o escolhido. E, sei lá, dá muito a entender, depois de ver várias vezes, assim, me parece que, tipo, a Oráculo, eu não sei se ela engana ele ou algo assim, mas eu acho que ela falar pra ele que ele não é o escolhido e falar pra ele que o Morpheus vai morrer, que ele não pode fazer nada, ou que ele tem que escolher, né, o que ele vai fazer, eu acho que, cara, é ela meio que, sabe, mexendo os pauzinhos pra direcionar ele pro caminho, sabe? Porque se ela falasse, amigão, tu é o escolhido, tá? Faz a tua. Tipo assim, como é que seria, sabe? Talvez ele ia seguir cegamente? Mas eu sinto muito isso. Sinto que ela direciona o caminho que ele vai tomar, sabe? Tipo, eu vou te dar vou ir mais além do vai que tu tá além, indo. vai além. Eu vou dizer o seguinte, tem uma teoria que eu gosto muito, que é de que a Oráculo é o ser mais perverso de toda a história do Matrix. Por quê? Porque ela orquestrou tudo de uma forma tão intrincada, de uma forma com que só um programa de inteligência artificial especializado no comportamento humano poderia bolar e esquematizar. Então ela... Sabe, a primeira dica que ela dá é quando o Neo chega pra conversar com ela e ela fala assim, não se preocupe com o vaso. E aí ela acaba provocando ele a quebrar o vaso, porque provavelmente, tudo indica, se ela não tivesse dito, ele não quebraria o vaso. Né? Então, assim... Eu acho isso um indício, assim, tipo assim, uma ironiazinha maliciosa pra tu ficar com a pulga atrás da orelha e ficar pensando assim, será que tudo não é simplesmente orquestrado pela Oráculo? E ela faz aquele joguinho junto com o arquiteto no final do filme, e no final do filme tu descobre que, na verdade, toda a profecia do escolhido, no final do 3, mais ou menos, isso acontece, que a Oráculo conversa com o Neo e tu descobre que, na real, toda a profecia é só uma invenção. Aquilo nunca existiu. Na verdade, Zion é resetada a cada 100 anos e eles escolhem tantas mulheres e tantos homens, e o Neo é só mais o sexto escolhido que tá fazendo todo esse joguinho que só serve pra manter a humanidade disciplinada ali. Isso que eu acho que complica, assim, com os outros filmes, sabe? Porque... cara, fica muito difícil de tu traçar um raciocínio lógico com os outros filmes, porque eu acho que o conceito ele vai muito além, né? Como eu falei, a gente não consegue traçar se é real ou não, sabe? Tipo, a gente vai indo a partir de teorias, né? Então, eu sinto muito que o filme ele se perde um pouco, né? É bom lembrar que o 2 e o 3 eles estão no mesmo ano, então isso é muito insano, porque, tipo assim, produziram um atrás do outro pra lançar, porque hypou pra caralho o primeiro filme. Então, acho que vem muito disso, né? E eu acho que essa ilusão da escolha, cara, é uma coisa que realmente é tão complexo que não tem como tu tomar um caminho mais correto do que é real ou não, sabe? E essa questão do arquiteto, né, que aparece no segundo com a Oráculo, também vai muito daquele debate que o arquiteto seria o pai da Matrix e a Oráculo seria meio que a mãe, né? Então, eles, né, meio que cumpririam essas funções parecidas dentro do universo da Matrix. Essa questão da função, da questão da escolha que tu comentou, é um dos aspectos filosóficos mais interessantes do Matrix, na minha opinião. E isso aparece muito claramente naquela conversa entre o Neo, o Morpheus e a Trinity com o Merovingio. Acho que é a primeira vez que eles conversam no filme 2. O Neo fala que a escolha é o segredo, alguma coisa assim, e daí o Merovingio responde não. Errado. Só existe causalidade. A escolha é uma ilusão criada por aqueles que têm o poder para aqueles que não têm. Então, se tu não tem poder, tu não tem escolha, basicamente o que ele está dizendo. E esse parece um dos aspectos principais. E se tu para pensar bem a fundo, Zion só existe porque as máquinas permitam que exista, né? Tudo bem, o arquiteto fala que, não, existe uma anomalia sistemática e volta e meia algum ser humano começa a querer sair e, portanto, a gente tem que deixar ali a humanidade com uma certa esperançazinha. Mas na prática não precisaria existir mais humanidade, tá todo mundo dentro de um monte de cápsula desacordado e ligado numa inteligência, no mundo virtual.
Então, tipo assim, o quanto de escolha realmente cada um daqueles personagens tem, a não ser cumprir aquele papel que basicamente a Oráculo tá determinando que eles cumpram. O Morpheus acredita que o Neo é o escolhido porque o Oráculo diz que é. A Trinity diz que vai se apaixonar pelo escolhido porque sim. E acaba que se apaixona mesmo. E o Neo, ela meio que diz que ele é o escolhido, mas também diz que não é. Tipo, ela diz pro Neo assim... Eu vejo potencial em você, mas parece que você está esperando alguma coisa. Daí ele pergunta, esperando o quê? Daí ela responde assim, talvez a sua próxima vida, sabe? Também dando uma dicasinha que talvez ele precise morrer, sei lá, pra alguma coisa, pra alguma programação dele ativar, sei lá, alguma coisa assim. Talvez. Não, até isso me lembrou também um assunto, né, de que no original, assim, na ideia original, não era pro Neo ser o mesmo, né, não era pra ser o Keanu Reeves quando ele acordasse, né, era pra ser outra pessoa ali também, né, as irmãs Wachowski que pensaram sobre isso, assim, pensaram que os diferentes papéis pro mesmo personagem, assim, até pra ter essa diferença de... Tipo assim, se a gente for pensar na figura do Neo e tudo mais, é muito estranho ele ser um homem branco, né? Porque tem essa questão ali dele tá achando tudo diferente, dele não se... Como é que é? Ele não se sente naquele lugar ali, ele acha que tem uma coisa a mais, uma coisa totalmente diferente, né? E é algo muito assim, de pessoas que não... Como eu posso dizer, de pessoas que têm dificuldade em relação à desigualdade e tudo mais, né? Pessoas negras, pessoas trans, pessoas que têm ali uma certa dificuldade em estar na sociedade, né, em si, e que se sentem deslocadas. Tipo assim, pessoas que a imaginação pensa num mundo melhor do que é no momento, né? Tipo assim. Exatamente, são pessoas que são deslocadas. O Neo é uma pessoa deslocada ali, ele é uma pessoa deslocada dentro da Matrix, tanto que o Morpheus fala pra ele, tu nunca sentiu que tinha uma coisa errada, que tinha uma coisa que tá diferente e tudo mais, e tu nunca se sentiu dessa forma, né? E tu sabe que tem alguma coisa que tá acontecendo por fora, não sei o quê. E aí, pra mim, é muito uma referência de uma pessoa que tá deslocada na sociedade. E aí também tem essa questão de que no original elas queriam trazer outras pessoas para fazer o personagem também, né? Não só o ator. Então, eu acho que tem um pouco disso assim também, de que às vezes a questão do escolhido, né, não é uma face em si, sabe? Não é um rosto em si. Mas também, tipo assim, que nem ali, tem várias pessoas dentro lá no consultório esperando, né? E tudo mais. Não sei se eu fui muito objetiva, eu não quis falar. Não, Júlia, tu falou um negócio que... Tu me lembrou um negócio muito interessante, que é esse conceito de autoimagem residual, que eles falam, que é a imagem que a pessoa tem de si mesma, assim, inconsciente, que não necessariamente precisa ser a mesma do corpo físico que ela tem na vida real. Então tem uma personagem chamada Switch, no primeiro filme, que é uma personagem que é vestida de branco e tem o cabelo branco também. Originalmente, ela era pra ser homem na Matrix. Me corrija se eu estiver errado, acho que era isso. Era pra ser um corpo de mulher no mundo real e um corpo de um homem na Matrix. Justamente para mostrar como a autoimagem residual não precisa necessariamente ser, e a pessoa pode se sentir inadequada no próprio corpo, e a Matrix meio que mostra isso. Né? E aí a Warner foi lá e falou, não, aqui a gente não quer diversidade. Muito à frente do seu tempo. Até sobre isso, tem a questão de que na época que o filme foi lançado, né, não sei se vocês separaram, mas as irmãs Wachowski eram irmãos Wachowski, né? Tipo, tá escrito The Brothers, né? E aí elas fazem o processo de transição depois do filme, né? Então muita gente fala também que Matrix é uma alegoria à transexualidade, né? Aí, enfim, eu não tenho base, muitas referências sobre isso, mas aí tem toda essa questão da escolha da pílula, né? Desse fator da pílula, essa questão que vocês falaram do corpo e a mente em conflito, né? Dentro da Matrix tu é algo, fora da Matrix tu é outra pessoa, essa questão que o Tarek falou, um termo bem interessante da imagem, de como a gente se vê, né? A autoimagem residual, né? Como tu se vê. Então, tem essa visão, essa teoria também, né? Não tendo feito a transição, né? No período do filme, tem essa teoria. E
E até pra comentar também uma coisa que a gente não falou, que é o mais hypado de Matrix, é a pílula, né? Que também é no início do filme, em que o Neo tem que escolher entre a pílula vermelha e a pílula azul, assim. E é interessante porque eu parei mais para refletir o papel que a pílula tem no filme, além do teor simbólico, né? Porque tem essa questão do escolher entre, entre a verdade ou ficar na Matrix, né? Naquele universo moldado, assim. E no filme, né, tem essa explicação da pílula vermelha, né, que ela funcionaria como essa forma do Neo, né, de quebrar o código da Matrix, né, quebrar a assinatura digital que ele teria para, assim, né, a partir da nave que eles têm. Seria uma nave, né, Nabucodonosor, para localizar o corpo físico dele no mundo real, assim. Só que, né, tem esse papel mais objetivo dentro do filme, mas também tem esse papel, né, que é o que é uma das imagens é uma grande imagem de Matrix, essa questão do símbolo da pílula, né? E é muito louco porque hoje em dia a gente tem muito esse conceito tomado por grupos conservadores, né? O Red Pill, né? Os famosos Red Pill, que é muito engraçado, porque as próprias irmãs, eu acho que elas já, tipo assim, já meteram, tipo, um foda-se pro pessoal no Twitter, esse pessoal conservador, porque, né, usam muito o filme, dá pra usar muito o filme pra qualquer base ideológica, assim, tipo, tanto de esquerda quanto de direita, né, então por isso que a gente tem... Eu diria que é quase um sequestro do conceito do filme, a partir desses grupos conservadores, de usar o Red Pill como essa forma, esse símbolo, né, do que eles defendem, né, de mundo, de conservadorismo, enfim. Então, até queria saber, assim, o que vocês brisam sobre a questão da pílula, porque é algo tão simbólico no filme, né, acho que é uma das coisas que virou meio que símbolo mesmo, a ponto de ser disputado, né, esse teor. Cara, eu acho... Eu não consigo não rir quando tem a palavra Red Pill, porque pra mim é um negócio muito, assim, incabível, totalmente absurdo, assim. E como tu falou, né, é um sequestro ali de um conceito que foi tão bem explorado, né, e conduzido dentro do filme, em que as pessoas acabam utilizando pra algo que, cara, não tem nada a ver, parece que as pessoas não entenderam de fato a mensagem do filme, sabe? E aí, enfim, vem aquele discurso de, saia da Matrix. Aí o cara, como eu falei, daí é um cara branco falando isso, né? Vai se catar, tá ligado? É um homem velho branco falando isso, né? Então, assim, pra mim é de fato um absurdo. Eu adoro essa cena, eu acho que é uma das cenas mais icônicas do filme, de fato, assim. Porque ela é esse chamado, né? E aí tu pode brisar, como tu falou, pode brisar muito em relação a se tu mesmo, qual atitude tu tomaria, entendeu? Qual pílula tu escolheria, sabe? E até a questão depois, né, que a gente pode até falar do Cypher, né? Que ele fala, né, tipo assim, se eu soubesse o que era, não teria pegado a vermelha, né? Então, assim, eu teria feito outra escolha, né? Nossa, aquela carne que ele come naquela cena é tão maravilhosa, né? Meu Deus, chega a dar água na boca. Sim, e aí eu acho que, assim, como tu falou, é um sequestro em que eu acho que hoje em dia cabe só a gente talvez ignorar, assim, talvez, sabe? Porque hoje em dia já me caiu também por terra, sabe? Eu acho que... Tem que combater! Não, tem que combater, com certeza, sabe? Mas é tipo assim, às vezes tu fica cansado de combater, sabe? Às vezes tu só quer, tipo, beleza, fica falando aí com os teus, sabe? É que eu tô num momento assim, né, agora, né, disclaimer. Eu tô num momento assim que eu tô muito cansada de discutir com as pessoas, sabe? Tô cansada. E aí, às vezes as pessoas querem falar coisas que pra mim não condiz, eu só mando assim, vai se fuder, sabe? E é isso, não vou discutir. O movimento Red Pill é uma coisa meio boba, assim, um entendimento meio superficial do filme e tal, né? Como se, tipo assim, tomar pílula vermelha fosse, de repente, tu tirar os véus dos bons dos direitos humanos e dos bons costumes e da solidariedade para entender o mundo real, como funciona. Ou seja, as mulheres são malvadas, né? Basicamente isso, né? O movimento Red Pill. Só que, tipo assim, ó, se a gente for analisar o que significa a pílula vermelha dentro do contexto do filme, é tipo assim, ó, Morpheus, que é um cara cujo nome tem a ver com um maluco que é o dono do reino dos sonhos, né? Chega pro Neo e dá uma pílula dizendo, ó, isso aqui vai te levar pra outra dimensão. Basicamente. Tu quer ou tu não quer? Entendeu? É igual o doente. cara tá dizendo tu quer assim, ou tu não quer? tô querendo te levar pro mundo dos sonhos.
entendeu? Vai ser trimassa. Vai ser legal. Vai ser trimassa, mas assim, ó, não espera muito também, tá ligado? E ele nem explica, né, Não, cara? ele é Isso que vagabundo, né? Imagina se ele explicasse quem é que tomaria a pílula vermelha. Não, ele nunca explica. Comer arroz de leite pro resto da Não, vida. esse é um problema, né, do Morpheus, porque ele não explica pras pessoas, né? E eu acho que... E aí tem essa justificativa do Cypher, né, que ele é o golpista, né? Ele é o que golpeia todo... O Cypher usa justamente essa justificativa. Se o Morpheus tivesse me dito que a realidade era isso aqui... Mas pensa, cara, sério. Cara, eu revendo o filme. O Neo acordando no mundo real, com aqueles negócios, uns canos, sei lá, uns negócios no teu corpo. Não sei como é que eu posso dizer, mas enfim, sabe, vários buracos nas costas, uns tubos nas costas, uns negócios. Aí tem que tirar, e aí umas coisas gosmentas. Daí ele cai num tobogã lá embaixo, cai na água. Mano, assim, ó, só se eu tivesse só descendo no tobogã, eu já teria desistido, eu já teria falado, vou voltar, pode voltar. Não, cara, não, mano, meu Deus, é muito trevas. Essa cena é um dos indícios principais na teoria que eu tenho de que a Matrix é pra ser uma metáfora de uma mãe pras pessoas, porque basicamente as pessoas estão nascendo de um útero ali. E estão cortando o cordão umbilical, só que no caso o cordão umbilical vai na cabeça das pessoas. É brilhante essa metáfora, não acha? Sim. E o parto é um bagulho absolutamente brutal, sabe? Tu sai... O mundo, na verdade... Tudo bem, o mundo é esquisito da Matrix, só que tu nasce no mundo real e é tudo pior. É frio, é gelado, tu sofre violência ali do robô na hora, tu cai por um tubo de esgoto, tu é coletado por uma garra metálica numa nave espacial, sabe? Nada... Tudo começa a dar errado quando tu sai da Matrix, na verdade. Sim, sim. E comer aquela comida, como é que tu falou? Aquele arroz de leite, aquela gosma. Cara, nossa, assim, tem que ser muito revolucionário, né? Mas é muito maluco, assim, cara, tipo, como isso acontece, né? E como é grotesco, né? Ele saindo da Matrix, assim. E eu acho que é isso, acho que essa relação que tu falou de como se ele estivesse nascendo de alguma forma, né? Tipo, se desconectando dessa realidade, assim. E eu tava pensando também sobre como eles colocam no filme, né, essa questão do Cypher, né, de querer voltar, como eles colocam no filme também que as pessoas, elas lutam, né, pra não sair da Matrix, né, vão defender a Matrix, como se fosse a única realidade, né, então, aí de novo vai com a questão do capitalismo realista que a gente trouxe aqui, então... Isso é algo muito que é muito perceptível que o filme tá falando sobre isso, assim. Human beings are a disease. You are a cancer of this planet. And we are the cure. Welcome to the real world. Eu queria até trazer também uma questão, assim, sobre os outros personagens, né? Que o filme tem diversos outros personagens ali que passam... pelo filme, mas também não são tão bem explorados, né? Morre todo mundo no finalzinho. Exatamente, porque todo mundo morre, né? Tem o Tank, né? O Mouse também. E eu acho que... Eu queria, assim, saber... Porque a gente sabe que o Tank, ele falou que ele nasceu lá, né? Até talvez o Tarek saiba falar sobre isso, né? Que ele nasceu em Zion, né? Mas os outros não foram. E aí eu queria... Eu não sei, assim, se tem alguma explicação por... Como que o Morpheus escolheu quem ia acordar, ou as pessoas acordaram sozinhas, ou foi ele que escolheu, porque parece que nem todos ali estavam em Zion, né? Alguns, tipo, que nem o Cypher, eles foram escolhidos pra acordar, né? Assim, aparentemente, algumas pessoas que estão conectadas na Matrix, nasceram na Matrix, elas têm uma intuiçãozinha de que tem alguma coisa errada. Que nem o Morpheus fala lá no início do filme... Quando ele tá explicando o que é a Matrix pro Neo, ele fala assim, você está aqui porque você sabe algo. O que você não sabe explicar, mas você sentiu durante a sua vida inteira. Ele fala assim. Então, assim, isso apareceu no Animatrix, e isso apareceu no último filme sobre o qual nós não falamos, mas também apareceu, que é, as pessoas, elas têm uma intuição, uma coisa, uma sensação estranha de estar vivendo num mundo que não parece ser 100% real. Apesar de que essas pessoas não conseguem explicar. É uma coisa abstrata, assim, meio difusa. Essa sensação. É isso que eu sinto, gente, com a democracia burguesa. eu tenho esse feeling de que...
será que a gente vence mesmo? Será que a gente consegue realmente disputar de igual a igual com, sei lá, a extrema-direita, com quem tem o aparato do Estado, dinheiro? Fico pensando, tem alguma coisa errada aí, não tem? Tá ligado? Eu fico pensando, será que esse sistema que a gente vive, ele realmente ele é bom pra todo mundo? Eu tenho esse feeling, sabe? Mas quando vê é só uma sensação. Tem um episódio do Animatrix que é muito bom, recomendo vocês assistirem, que é, não vou lembrar o nome agora, mas ele é sobre um corredor, é uma homenagem ao Usain Bolt, eu acho, porque o personagem é muito parecido com o Usain Bolt, e ele é um corredor, e ele é o único ser humano na história que conseguiu sair da Matrix sozinho, por vontade própria. Tipo assim, a vontade dele é de correr, ele ama correr e ele gasta toda a energia dele e ele treina mais que todo mundo ao ponto de se estourar todo, explodir os músculos, e ele vai lá e ele quer vencer mesmo e ele vai lá e quebra as pernas no meio da corrida, assim. Só que ele corre tanto que ele começa a ver que o mundo parece que já não é tão real assim, sabe? E aí no que ele percebe que o mundo parece estar se dissolvendo ao redor dele, ele começa a perceber, não, peraí, tem alguma coisa errada. Preciso sair daqui, e no que ele tá correndo, ele quase como se ele estivesse correndo metaforicamente pra fora da Matrix também. E aí tem uma cena, a mesma cena horrível do Neo, ele de repente abre os olhos, ele tá naquele casulo, cheio de água, assim, com um cano enfiado na garganta. E aí ele fica assim durante algum tempo, e daqui a pouco ele volta pro mundo real, e ele fica pensando, meu Deus do céu, foi um pesadelo, o que aconteceu? E aí ao mesmo tempo já começa a vir uns agentes atrás dele, porque os agentes já estão começando, não, peraí, esse cara, ele é perigoso, ele tá percebendo que isso aqui não é verdadeiro e tá querendo sair. E aí os agentes vão perseguindo ele durante o episódio e tal, e ele, enfim, muito interessante. Então, isso quer dizer o seguinte, as pessoas têm como perceber, de alguma forma, que elas estão presas na Matrix, e, em casos muito excepcionais, até sair da Matrix sozinhas. Não, acho que essa pergunta foi muito boa, na verdade, porque dá pra entender um pouco melhor, né, essa questão de ter um sentimento de que algo, né, tá errado. Então, enfim, acho que o próprio Neo no início, ele tem a sensação, né, e aí, enfim, o próprio Morpheus, o pessoal vai tentando se comunicar com ele, pra ele, né, sair da Matrix, assim. Então, claro, isso é muito... A gente consegue ver muito isso. Eu queria trazer também um tópico que a gente não falou ainda sobre a Matrix, sobre Matrix, o filme em si, que eu acho que além do quão vanguarda e revolucionário foi, né, o Matrix em si, a gente tem muito a questão da estética, né, e da semiótica do filme, né, então, cara, 1999, o filme com aquela estética, né, aquelas roupas de couro, aqueles estilos, aqueles cabelos, sabe, e é muito interessante porque me parece que quando o pessoal, né, fora da Matrix entra na Matrix, eles estão sempre com aquelas roupas muito estilosas, muito couro, exatamente, é isso. E realmente eu acho que também traz essa diferenciação das pessoas normais, entre aspas, que estão ainda dentro da Matrix, pra eles que estão acordados, né? Então, tipo assim, e é louco, porque ninguém repara, né? Que eles estão com aqueles roupão, tá ligado? Tipo, ninguém repara que eles estão nessa estética, assim. E eu acho que o filme também dialoga muito a partir dessa estética, né? Acho que isso é muito... Essa semiótica que o filme tem de trazer essa diferença visual de quem tá acordado e de quem tá dormindo, né? Então, a gente também tem até a própria paleta de cores, né? No mundo real e no mundo Matrix, né? Então, acho que é uma... Eu ia comentar sobre isso. Dá pra ver nitidamente que todas as cenas dentro da Matrix têm uma coloração esverdeada. E quando volta pro mundo real fica tudo um pouco mais azulado. Ou pelo menos esverdeado. Mas dá pra ver nitidamente uma diferença, né? É uma dualidade, né? Porque dentro da Matrix a gente tem essa estética mais corporativa, de fato, que esses prédios altos, né? Como o Tarek falou, né? Uma luz fria, né? Um azul meio frio. Então, que reforça essa sensação também de que é um mundo mais frio, né? Um mundo mais funcional, mais corporativo e tudo mais.
E aí, esses ambientes... e é um ambiente, assim, da grande empresa, né? E da sociedade do consumo dos anos 90. Até no começo do filme, quando a gente vê o Neil lá na sala dele, lá no prédio dele, né? Que ele trabalha, assim, o pessoal todo em cubículo, né? E é uma sensação muito claustrofóbica ver as pessoas trabalhando daquela forma, né? Dá até uma certa angústia, assim, porque é tudo muito, muito claro e muito estranho. E aí, depois a gente vai pra fora da Matrix, que é totalmente também um pouco do oposto, né? E aí E o Neo tinha acabado de ser ameaçado de demissão naquela cena que ele tava no escritório dele, né? Sim, muito... Nossa, muito CLT, tadinho. E aí o melhor ainda, né, é que quando falam com ele, né, que ele... Depois, né, que daí eles começam a falar, o Morpheus começa a falar com ele, a Trinity fala com ele, né, e aí fala pra ele pular do prédio lá, né, e ele, tipo, não vou conseguir. E aí ele é preso, né. O cara querendo convencer o outro a pular do prédio. Mas é que em relação à estética é incrível, assim, enquanto eles conseguem trazer essa diferença, essa dualidade pros dois mundos, a ponto de a gente saber onde a gente tá, só vendo as cores, né, e a forma como o filme tá se apresentando visualmente. Então, eu acho muito massa isso. Sim, é muito incrível. Dá pra ver nitidamente o quão limpo é o mundo na Matrix e o quão sujo é na vida real também. Todo mundo na vida real é maltrapilho. Não tem ninguém bem vestido no mundo real. Você já Uma roupa rasgada. Putz, todo mundo usa o que tem, assim, e o que tem é porcaria. Não sobrou nada pra humanidade, sabe? Não, e comentar, que a Julia falou dessa parte do Neo de pular, né, entre os prédios, assim, e até tinha comentado com o Tarek no off desse conceito de, né, o escolhido, né, meio que o Neo, a partir, né, durante o filme, a gente vai percebendo, né, a Oracle fala que ele não é o escolhido, mas ele se torna, né? Então também tem essa forma de interpretar, né? Ele se torna o escolhido porque é necessário que ele seja o escolhido, não que ele é o escolhido. E aí, a gente tá falando com o Tarek que nessa questão, a Julia também comentou sobre os né, prováveis escolhidos, né, que aparecem na sala da Oráculo, assim. E aí eles estão meio que vibe X-Men, né, cada um com um poder ali, enfim, tentando... Enfim, cada um com um poder, os caras entortando colher, e aí... Quem nunca tentou entortar colher que atira a primeira pedra? Com a mente. Óbvio que eu já tentei entortar colher com a mente, né? E aí tem essa questão de o quanto tu consegue meio que quebrar a realidade, né? Talvez o Tarek vai falar melhor sobre isso, porque o Neo, ele acaba ganhando poderes ao longo do filme, né? Cada vez mais, principalmente no final do filme, ele começa a desenvolver, né, muita coisa, porque ele toma tiro pra caralho do Agente Smith e ele consegue reviver, e aí essa parte que a gente vê, não, o Neo, ele é o escolhido, então ele consegue cada vez mais quebrar a realidade a ponto, né, de desenvolver esses poderes, assim, né? Então, e é uma coisa que eu tive mais de pensamento, de insight, digamos assim, nesse filme, de ver, tipo, não, então é o quanto tu consegue moldar a realidade, o quanto de poder, o quanto tu consegue entender, depois ele consegue ver a Matrix como códigos, né? Então, o quanto tu consegue entender que aquilo é fake, é falso, tô usando muito termo em inglês, né? Malditos Yankees. O quanto tu consegue perceber que aquilo é falso, a ponto de tu moldar, quebrar a realidade e conseguir desenvolver os poderes do Neo. Não sei, eu falei um pouco com o Tarek no off sobre isso, de ver ele desenvolvendo os poderes e ficando cada vez mais forte também. Eu acho que tem a questão também de tu ter uma percepção que acontece com ele, né? Que ele começa a ter uma percepção muito mais apurada, né? Do que é, de fato, a Matrix, né? Ele começa a perceber tudo muito mais nitidamente, assim, faz com que ele desenvolva mais os poderes dele. É muito legal, né, que o menininho fala pra ele, né, da colher, tu tem que, é como se não existisse a colher, né, uma coisa assim que ele fala, a colher não existe, pensa que a colher não existe, né. Eu adoro essa cena. É muito boa, porque tu fica, cara, e tu pira demais essa cena. Esse filme é incrível, gente, tô chocada. Sim, o gurizinho chega e fala assim, não tente imaginar que a colher vai se dobrar sozinha. Isso é impossível. Tente apenas entender a realidade. E aí o Neo pergunta, entender o que? Daí ele pergunta, daí o gurizinho responde, não é a colher que se dobra, é apenas você mesmo. Tem uma questão, tem um outro livro que aparece numa das cenas desse filme, chama
se chama O Mundo como Vontade de Representação, do filósofo chamado Schopenhauer. Schopenhauer, basicamente, ele tá falando sobre a filosofia de idealismo transcendental, que começou com Platão e depois foi elaborado por Kant. E ele basicamente fala que o mundo é vontade, existe uma força vital no universo que movimenta tudo, teria dado origem ao universo como a gente conhece, e tudo que se mexe, a origem está nessa vontade, e tudo o que a gente experimenta é representação. Então nada do que a gente experimenta é a realidade por ela própria, mas sim só representativa, uma maneira do nosso cérebro representar aquilo que a gente experimenta. Que é basicamente o mito da caverna na filosofia mais metafísica de todas, que é impossível a gente apreender o mundo, é impossível a gente ter acesso ao mundo pelo que ele é, a não ser através dos nossos sentidos. Então a gente experimenta o mundo real de maneira mediata pelos nossos sentidos. Agora perdi o fio da meada, onde é que eu tava. Não, mas eu acho que é por aí mesmo, cara. Porque eu consegui prestar mais atenção nisso, de ver meio que em cada cena, assim, o Neo conseguindo né, quebrar a realidade, moldar a realidade, ou sentindo, né? Ah, lembrei, exatamente. E aí essa vontade, eu vejo essa vontade que o Schopenhauer fala, que é referenciada no filme, por essa vontade que a Matrix dá para certos indivíduos de moldarem a realidade a partir da própria vontade. Que é o que os potenciais estão fazendo ali, que é o que o Neo acaba aprendendo a fazer eventualmente. Na verdade, o Neo consegue dobrar a colher. Pelo menos na cabeça dele. A gente não sabe, não dá pra saber direito se ele faz isso de verdade ou não, né? Acho que a questão até dele conseguir depois... Primeiro ele começa não sabendo, né, pular lá no começo do filme, mas depois ele começa a dar saltos, né, tem a cena que ele pega e cai, né, e tudo mais. Né, tem a cena que ele cai também, né, então... Depois no final do filme ele pega e voa, né, a cena final do filme é até um pouco... tem até um pouco clichê ali, né, um pouco... ele... É um super-herói, né, ele pega muito e clichê. sai voando, né, é brega, mas é legal. É brega. Eu acho um pouquinho brega. Assim como a cena da pilha, eu acho brega. Mas é porque, né, 99, cara. Mas só pra comentar... Eu acho ambicioso. É ambicioso. Só pra comentar essa questão de o quanto tu consegue quebrar a realidade, assim. A gente tem cenas incríveis, né, a partir desse conceito do Neo quebrando a realidade. E eu lembro muito bem quando eu assisti pela primeira vez. Isso é uma coisa que eu lembro. Eu falei que eu assisti... Eu acho que foi no ensino médio, não tenho certeza. E aí eu lembro muito bem da cena do Neo desviando das balas, né? Do famoso bullet time, né? E, cara, essa cena, assim, ela é muito marcante, eu acho. Até, eu não lembro certo o ano que eu vi, mas deve ter sido mais de, sei lá, 10 anos atrás, talvez. E quando eu vi isso, eu fiquei... A cena, ela me pegou muito, ela foi bem impactante, assim. Porque, cara, visualmente é muito legal, assim, tipo, imagina naquela época, e até hoje é legal ver ele desviando das balas, assim, né, quebrando essa realidade. E também é interessante o próprio conceito do bullet time que vai ser popularizado a partir de Matrix, né? Eu ia comentar isso mais cedo, no início do episódio, mas pegar esse gancho, assim, porque, né, pesquisando sobre o conceito para trazer também para o episódio, eu vi que ele já estava sendo meio que desenvolvido algo parecido do século XIX, assim, essa técnica, né, de usar múltiplas câmeras alinhadas para tentar capturar sequências de um movimento só, né, e cria essa ilusão de movimento no tempo, assim. Então, tem filmes e também vídeos musicais que fazem isso, assim, que tentam reproduzir isso, mas com Matrix é que o conceito do bullet time ele vai ser popularizado e explorado, e acho que até no 2, no 3 não tem tanto, acho que não tem quase nada do bullet time, porque é uma coisa que foi, tipo assim, que depois de Matrix, isso foi tanto reproduzido por Hollywood, por outras obras, tá ligado? Que cansou, sabe? E além disso, né, isso também vai dar como referência para outros filmes, para jogos também, né? Não sei se vocês conhecem o Max Payne também, que é essa estética de tu usar o bullet time, é muito maneiro, na real, no jogo, tu usar o bullet time e tal, mas é interessante como isso foi explorado, né? E também
popularizado porque é uma ferramenta narrativa também, e além de ser uma ferramenta narrativa, de representar essa questão da manipulação da realidade, né? Relacionando com isso de o quanto tu consegue transformar a realidade, mas, né, a gente sabe que na estética da ação é muito foda, é muito legal, assim, cara, ver o Bullet Time, assim, é muito legal. Ainda mais porque a própria questão que a gente falou ali das artes marciais, enfim, dos momentos de conflito, a gente tem no primeiro filme, né, pelo menos, um bom trabalho, né, de coreografia, né, em relação aos confrontos, às lutas, sabe? Então, mesmo a gente tendo né, essa estética e essa função do Bullet Time, assim, ainda, sei lá, passa uma visão de filme muito real, sabe? Claro, depois no 2 e no 3 é CGI pra caralho, é tela verde, mas ainda no primeiro tu consegue sentir um pouquinho de realidade, mesmo com o conceito, sabe? Eu acho que no segundo e terceiro escapa demais, assim, CGI muito mal utilizado, assim, os É bonecos. uma CGI que envelheceu muito mal. Sim, eu acho que isso é legal, assim, eu acho que o primeiro filme, ele não tem esse tanto efeito de envelhecimento, eu acho que dá pra te curtir, ele é muito bem atualmente, Com certeza. sabe? É um filme muito polido. E tu não sente, assim, obviamente, tá, tu sabe que é um filme de 99, né, mas, sei lá, tu não sente que é um filme datado, sabe, e isso é muito legal. Mas aí no segundo filme e terceiro, quando eles começam a usar o CGI, dá pra ver que cara, fica um negócio muito bizarro, né. E perguntar o que vocês acham, assim, a gente comentou ali sobre o final dele voando, assim, tipo assim, tipo assim, eu sinto que o filme, ele é um filme bem fechadinho, pelo menos a minha impressão, ele, né, como eu falei, tem a sensação de que o 2 e o 3 foi porque o filme deu uma grana boa. A gente sabe que não é um filme indie também, a Warner Bros., né? É um filme que tem uma grande empresa, enfim, e teve um certo investimento e ele lucrou bastante. Eu sinto, ele é um final fechadinho, assim, mas eu queria ver o que vocês acharam, assim, porque a gente falou, né, que tem essa questão dele voando, que é meio que o extremo dele quebrando a realidade, né, moldando a realidade também. Cara, eu acho assim, voar não é tão incrível quanto o cara ressuscitar, né? Até onde a gente sabe, ninguém que morre na Matrix sobrevive. E tipo assim, por algum motivo mágico, talvez o amor seja a grande explicação, né? Talvez se existe alguma mágica no Matrix seja o amor. O amor é mágico. Porque aparentemente a única explicação possível pro Neo reviver é que a Trinity beijou ele. Exatamente. Aquela cena. Não é ruim a cena, só que eu acho ruim a cena. Eu acho ruim, acho fofinho. Eu acho ruim, gente. Ela chega toda querida, assim, você não pode morrer, porque senão a oráculo estaria errada. E aí, sim. Caralho. Mas o cara é ressuscitado com um beijo, né? Tipo, beijo do amor, cara. Beijo do amor. Beijo do amor verdadeiro. É tipo a Branca de Neve invertida, entendeu? E aí... É isso, né, cara? É o amor. Tipo assim, o amor faz com que o Neo reviva, que ele se transforme de fato no escolhido, que ele passe a ver a realidade na linguagem de programação, né? Tipo assim, o mundo dos sonhos com o mundo real meio que se confundiu e o Neo tava vendo como o cara que é o administrador do server, né? E tem todo esse rolê, né? Tipo assim, nessa parte final, né? Do Neo salvando, ele vai salvar o Morfeu, né? A partir de toda aquela fala que o Oráculo diz pro Neo. E também tem, né, o conflito, né, entre o Neo e o Agente Smith, que é essa parte que a gente comentou, que ele quebra demais, assim, a questão de moldar a realidade. Eu acho que... E eu gosto, sinceramente, desse conflito também. Tem a questão do trem também, né? Eu gosto muito do luta final também dele contra o Agente Smith. Tem uma sensação ali, como a gente já falou, né, de faroeste e tudo mais, né, dele se encarando, tem uma tensão, e é muito legal porque evoca uma sensação de filmes antigos, né, que são faroeste num conceito totalmente mais moderno, assim, né, então isso é muito legal como consegue trazer também essa referência, né. E a gente não fala muito sobre o Agente Smith, né, mas também é um baita personagem, né, super interessante, assim, todo o conceito que ele traz de ser esse opressor e até um pouco mais também um pouco vilanesco, né, de querer manter todas as pessoas presas na Matrix, né, a todo custo, e odiar a humanidade, né. Então, assim,
Eu adoro o Agente Smith e eu acho que ele, tipo, tu falou um negócio crucial pra entender o filme, que é essa natureza de dualidade que tem em tudo nesse filme. E o Agente Smith, ele parece que ele representa o extremo oposto de tudo que o Neo representa. O dilema do Agente Smith é muito legal, né? É isso que o Tarek falou de ser o oposto, né? Porque no filme, né, dá muito a entender que o Agente Smith ele quer só cumprir a função que ele foi programado, né? Que também Sim. envolve destruir o escolhido, destruir o pessoal que tá acordado e tal. Porque ele falou que, né, assim que ele resolver essa missão, ele vai sair dali, né? Ele não aguenta mais ver na Matrix, ele fala isso. Então acho que tem muito esse realmente conceito de ser o oposto do outro, né? E depois isso também é mais desenvolvido de forma bem ruim no terceiro filme. Né, o final lá do 3, que tem a questão da luz e da escuridão, que isso é muito colocado também, de novo, é um clichê que é usado, dessa questão de um ser o oposto do outro. Enfim, mas no primeiro filme tem isso, né? Eu também gosto muito do Agent Smith enquanto vilão, enquanto personagem. Eu acho que ele é um grande vilão, assim, é um vilão icônico, assim, do cinema em geral, né? E é isso, ele também tem esse papel. Ele também tem esse papel no filme, junto do Neo, assim, acho que isso torna também algo... e é interessante porque no início do filme eles já colocam que nenhuma pessoa conseguiu enfrentar um agente, né, e sair vivo. Então, também tem isso, né? Então, o Neo, enquanto escolhido, ele consegue lutar, consegue sobreviver e consegue derrotar, né, até então no primeiro filme. Não, cara, o Neo é o líder da revolução, em outras palavras. Tipo assim, os agentes, eles são a força repressora do Estado, né, nitidamente. E o Neo, não tem como derrotar, entendeu? ele não apenas se sacrificou para servir de exemplo, mas ele também ressuscitou e voltou como o líder da revolução, né? Basicamente. É muito legal que eles falam, tipo, cara, se tu vê um agente, tu corre, só corre pela tua vida. E aí quando, nossa, incrível, quando o Neo, tipo, pega e fica assim, sabe, pra lutar contra ele, tu fala, aê, caralho, vai lá, porra. Cara, é que é um clichê, tipo assim... Eu gosto muito do terceiro filme. E também, e aí nessa parte específica, né, comentando, daí tem esse rolê Ai, de Jesus. o Smith consumir o Neo, e aí tem essa questão, aí o Smith morre porque o Neo é a luz, e aí na escuridão, se tiver um pouquinho de luz, a luz vence, então tem toda essa brisa, assim, cara, mas o terceiro filme é muito ruim. Se gente. ninguém Assim, ó, ama, é se ninguém muito ruim amar o terceiro quarto filme, significa que eu morri. Tá, vamos se organizar aí. Só falar pro Juliano que a questão lá do terceiro filme, da escuridão contra a luz, eu acho legal, tá? Mas só pra comentar que e também no final do primeiro filme também tem o acordo, né, entre as máquinas, né, e com Zion, né, que é quase um... Eles meio que quase assim, é um acordo meio vendido. No final do terceiro. Isso. E é quase um acordo meio vendido, assim, né? Porque, tipo assim, a gente fica aqui um pouquinho, vocês sobrevivem aí um pouquinho, tá ligado? Mas não resolve nada, sabe? Tipo... É uma trégua, na verdade, né? É uma trégua, né? Mas eu concordo plenamente. É por isso que toda a profecia, todo o lance é só mais uma ferramenta de controle para manter a humanidade contida. Eu tinha confundido, né? E no final do primeiro filme, que na verdade o que acontece é que eles simplesmente vão na lógica de assim, agora a gente derrotou o Smith, né? Até então. E vamos recuperar, vamos salvar, né? Os outros que têm o feeling, né? A sensação de que algo tá errado e vamos recrutar, vamos fazer trabalho de base e é isso, e fazer E de fato eles passam a recrutar cada vez mais pessoas e tirar elas da Matrix. Eles comentam isso no segundo filme. E fazer a revolução. Não pode explicar que o único alimento vai ser gosma branca depois, né? E pra vestir é só trapo. Mas, brevemente, né? Porque vai ser difícil se aprofundar sobre o quarto filme, né? Que, assim, gente, eu tenho muitos problemas com esse filme, mas, em resumo, ele tem pra mim uma estética de fan-filme, sabe? E eu não sei se esse era o objetivo da diretora, porque, aliás, só voltou uma diretora, né, pra fazer esse filme, não foram as duas.
E não sei se esse era o objetivo da diretora, ter a estética de um fan-filme. Eu entendi a questão de fazer uma metalinguagem sobre si mesmo e a reprodução cansativa do universo dentro da indústria, porque é isso, o Matrix foi reproduzido tanto na indústria que ficou cansativo, ficou chato, mas eu acho o roteiro fraco e eu acho que o novo vilão é fraco, não tem impacto. Quarto, eu amo, assim, eu acho que só... Eu acho que assim, vamos lá, eu acho que tem aí 99% da população que odeia o quarto filme e 1% que eu estou junto, eu estou nas trincheiras pelo quarto filme de Matrix. A gente pode fazer um debate no próximo episódio, né? Aqueles pró e os contra o quarto filme. Eu acho que a gente tem que voltar aqui para um próximo episódio pra falar sobre como o quarto filme é maravilhoso, revolucionário e o Juliano vai participar. Então é isso, a gente chegou aqui ao final de mais um episódio do Stories. Dessa vez a gente discutiu Matrix, que é esse filme maravilhoso, icônico, que eu amo de paixão, que, sei lá, faz parte da minha cinefilia e que tem muitos ensinamentos, mas eu acho que, acima de tudo, muito questionamentos, e a gente tentou aqui sanar um pouco, mas também construir mais em cima do que a gente pensa sobre o filme, do que a gente refletiu através do filme. E eu espero muito que a gente consiga voltar aqui para falar sobre os outros filmes, sobre o segundo, terceiro e quarto mais profundamente, né? E eu quero saber de vocês também o que vocês acharam da discussão, e é isso. Cara, eu aceito o desafio que a Julia colocou no final do último bloco aí, de voltar e falar mal do 4. Cara, eu não tô dizendo que eu não gosto totalmente, mas eu tenho questões, eu não tô dizendo que eu não gosto, mas eu tenho questões com ele. Mas é isso, né? Acho que a gente tentou falar de uma obra que já foi muito discutida, então é o clichê, todo podcast tem que ter um episódio de Matrix, então acho que seria muito legal... Tá no contrato. Tá no contrato, e seria muito legal voltar pra gente poder falar mais, né, usar mais das sabedorias que o Tarek tem aí desenvolvido desde 99 e acompanhando essa saga, essa trilogia. São 26 anos. É muito tempo acompanhando, né, o universo de Matrix. E gostei bastante de debater. Eu acho que, como vocês viram, cada um aqui tem suas teorias, visões, então acho que dá pra escolher aí a mais divertida, a mais legal, a mais maluca, e, enfim, comentar, conversar, continuar essa conversa com a gente, porque é um filme que dá pra teorizar muita coisa, né? Cara, eu amo Matrix, e eu amo desde que eu vi a primeira vez, e uma das minhas atividades, passatempos favoritos é ficar discutindo o simbolismo desse filme. Não só o simbolismo, mas principalmente o simbolismo dele. Porque toda vez que eu assisto esse filme parece que eu descubro uma coisa nova. E tem poucas coisas que eu consumo de mídia, de arte, enfim, que eu posso falar que me causam esse impacto. E eu ia adorar discutir o resto dos outros filmes, sim. Inclusive até o 4. Provavelmente eu não teria muito boas opiniões, mas dá pra conversar, sim. Muito obrigado por me receberem, gente. Obrigado, Júlia. Obrigado, Ju. A gente agradece tu ter topado essa loucura que é o Stories, e também a gente fala sobre Matrix também é outra loucura, assim, foi muito legal te receber aqui e com certeza a gente vai ter mais momentos assim. Então foi muito legal, tô muito feliz, de verdade, muito, muito, muito feliz. É isso, né? A gente tinha... Cara, a gente tinha combinado de fazer esse episódio há mais de um ano, hein, Tarek? Faz tempo, né? Faz um tempinho já, né? Faz um tempinho e bom que a gente conseguiu se organizar pra fazer. Acho que foi muito proveitoso, né? Então é isso. Muito obrigado. E é sempre bom lembrar, né, que o Stories é um podcast independente. Então por isso é muito importante o apoio de todos vocês. Não se esqueçam de seguir a gente também nas redes sociais, @Stories_cast no Instagram e no YouTube. É só procurar pelo canal Stories que vocês acham a gente facilzinho. E seja qual for a plataforma de podcast que você nos ouve, deixe de avaliar e seguir o programa. Os comentários no episódio são sempre bem-vindos. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.